Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel, eu sou aluno do terceiro ano do Maria Auxiliadora e eu sou um dos apresentadores do Alcicast. Oi, meu nome é Clara Cavalcante e eu tô aqui apresentando também o Alcicast. Oi, gente, meu nome é Daniel e eu também tô aqui apresentando o podcast. E essa semana Pedro veio, né? Porque na outra ele tava com medo. Aí ele tava bem escondidinho na sua casinha, mas hoje ele decidiu sair da toca, né? Trabalhar. E aí, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa assim já. Cheirinho pra vocês. Estamos aqui de volta, né? O mal de ser o professor que dá espaço, né? Que tudo vira liberdade. Tudo vira piada. Mas enfim, depois eu vou chamar um dos integrantes da nossa equipe, né? Um tal de Matheus, pra perguntar pra ele como foi, né? Essa participação aí de professores contra alunos. Façam isso na escola de vocês. Vai ter briga, tá? É legal jogar professor contra aluno. É muito legal. Se vocês verem o vídeo... É emotivo, mas enfim, Todo bora mundo lá, ganhou. né? E aí, Biel, o que é que a gente tem pra hoje? Hoje nós vamos apresentar um tema, né, do podcast sobre os padrões impostos na sociedade. Assim, quando a gente começa a falar de padrões, a gente sabe que vem de muito tempo, né, do passado, continua no presente e vai ter no futuro. Por mais que ele passe por diversas mudanças, né, por mais que o nome seja padrão, ele sempre vai alternando com o passar do tempo. Justamente, que assim, é pelo passar do tempo que o padrão vai sendo se modificando, né? Porque assim, as mudanças no dia a dia vão acontecendo, até mudanças políticas, mudanças sociais, mudanças de estilo de moda vão acontecendo e vai alterando esse padrão, entendeu? Até questão de emprego mesmo vão se alterando com o tempo e criando uma padronização de o que é que a pessoa tem que ser, o que é que vai ser bem para ela no futuro, e ela entra naquele padrão de tipo, eu tenho que ser aquilo porque senão eu não vou ter futuro. A gente sempre cresceu, né? Pelo menos imagino que a maioria, a gente sempre escutou dos nossos pais, dos nossos avós. Nossa, eu queria muito que meu filho fosse um doutor, fosse advogado, fosse engenheiro. Então, assim, a gente nunca vê janelas para outras coisas, sabe? Justamente. Sempre é um padrão, é justamente isso. Justamente esse padrão de tipo, se a pessoa não se tornar um médico, um doutor, ela não vai ter futuro. É justamente isso, porque é o padrão, isso é o padrão. É massa que vocês mantiveram um padrão de fala, né? A palavra Não, bem é padrão. Gente, vocês estão focados nesse episódio, né? Ele fala sobre padrão. Não, tô brincando. Uma coisa importante. Quando vocês colocam essa ideia de que o padrão, ele tá associado à sociedade, né? Se a gente for colocar de uma forma mais estrutural mesmo, tudo isso está associado à cultura. E aí o que se mantém, né, é a cultura, justamente aquela ideia de identidade cultural, né, que é tudo aquilo que se propaga e se mantém dentro de uma estrutura social. O padrão, na verdade, ele está associado àquilo que se mantém de uma forma mais firme, de uma forma mais visível. É algo que está mais... na verdade, menos, né? É algo que está menos permissível a determinadas alterações. E aí, quando vocês falam, por exemplo, o assunto da gente hoje é sobre os padrões estéticos, né? E quando a gente vai pro fluxo da história, a gente tem alguns momentos que são bem até engraçados, né? De serem debatidos. Quando a gente fala, por exemplo, sobre um determinado tipo de vestimenta, Sim. que era de um jeito, e aí Hoje em dia é esse diferente. mesmo tipo de vestimenta, ele passa a ser condenado, e aí, num momento futuro, aquele mesmo volta. tipo de vestimenta, ele é resgatado, Justamente. né? A gente tem aqui no Brasil, por exemplo, um maiô muito famoso, que é o maiô, acho que é Asa Asa Delta. Delta. Que sobe até a cintura. Isso, e ele foi por muito tempo muito condenado, né? Só que agora, sei lá, nos verões de 2017, 2018, antes de estourar a pandemia, era o maiô mais comprado, né? Neon, Era normalmente. justa missa, as cores Neon. que eram as cores condenadas. Não teve aquela trend, né, gente, que Hoje em bota dia o é som condenado. pra ver como é que seu pai e sua mãe dançam. Aí eu fico pensando, pega uma foto pra ver como é que seu pai e sua mãe se vestiam. Sim. A gente julgaria muito hoje em dia a roupa. Aí eu julgo. Minha mãe me mostra a foto antiga dela. Mãe? Senso? Pelo amor de Deus, que roupa é essa? Você tá praticando o padrão. Um absurdo. Inclusive, eu queria só falar sobre esse negócio de padrão histórico, porque é muito engraçado como as coisas são vistas, né? Pesquisando, eu tava vendo que a gente tinha um padrão sobre pessoas gordas ou pessoas que tinham o que comer, que simbolizava riqueza. Então, qual era o padrão? Pessoas tinham o que comer, pessoas que eram gordas porque comiam muito, porque tinham o que comer. Aí, hoje em dia, o que é o padrão que se modificou totalmente? Pessoas magras, que são ricas, que têm tempo pra se exercitar, têm tempo pra fazer uma pilates, têm tempo pra ir pra academia, têm tempo pra comer coisas saudáveis, têm dinheiro pra comer coisas saudáveis, porque coisas saudáveis são caras. Então, esse negócio de totalmente ao contrário, mas que representa a mesma coisa, riqueza.
Sabe o que é mais louco? Desculpa interromper, é que algumas coisas elas entram como processos saudáveis, tá? Uma questãozinha que a gente tem. Se a gente pensa no Pain No Gain da década de 90, que era... Não, é porque era um nome que era bem famosinho a ser usado. Que tinha aquela música, eu não vou saber cantar aqui, tá? Se Janaína estivesse participando desse episódio hoje, eu acho que ela saberia, né? Aquelas musiquinhas que tinha... Eu acho que ele tá chamando a Janaína de velha. Não, Jana, por favor, quando você escutar isso, não tô Jana, chamando vou isso. todos pra saber. Mas é que tinha aquela galera que botava aquela roupa, que botava aquele negócio assim na cabeça. Na cabeça, assim. E aí tem até um filme que um ator vai ficar bem famoso e tal, porque ele aparece dançando lá, não sei se é de outra volta. Não, acho que é o Terry. Eu só vi quando fala de filme. Não, né? É porque tu é da época de As Branquelas, Terry Crews, né? É, eu tô na época de Terry. Tá bem recente. Antes Quando disso aí. fala de filme de dança, só lembro de Footloose, porque minha avó só assiste isso. É bem depois. Tua avó. Mas enfim, o que é que acontecia? A gente tinha ali já um padrão estético associado ao corpo masculino, que tinha que ser um corpo forte, musculoso. Se você analisar hoje em dia, né, e aí quando eu digo hoje em dia, é recente mesmo, a gente tem um avanço muito grande do público feminino utilizando esses espaços de academia, né? Sim. Tanto é que a academia hoje ela é muito mais povoada. Assim, claro, eu não sou a pessoa que mais utiliza academia, tá, gente? Eu digo que eu sou financiador de academia. Eu sou muito... Eu pago Mas e não. vou lá para verificar Mas a se pessoa os incentiva, negócios... você incentiva ela a não Isso. fechar. Aí eu vou de vez em quando para verificar se os negócios eles estão bem. Eu já não tá? sou nem financiador. Mas a gente tem muita pessoa do público feminino, né? Tipo, inclusive os adolescentes hoje em dia, né? Você consegue perceber muito adolescentes de 15, 16, 17 anos que não são mais aquele público masculino que ia em busca do seu whey protein, né? Já são as meninas aí que estão nas GCQs, e isso é uma forma positiva. Quando a gente pensa que essa educação física, né? Essa forma de se fazer exercício também está associado o componente de saúde. O problema é quando a gente destaca para algumas questões de necessidade de se enquadrar dentro daquele ponto. Que é, por exemplo, quando a gente fala sobre uma das discussões que a gente teve, que foi relacionada àquele BO, né? Que rolou com o carinha que foi aplicar pilinifenol nele, né? É que é justamente isso, essa busca pelo padrão, ela tem as consequências. E o pilinifenol, basicamente, foi que ele foi fazendo uma clínica que ele realmente achava que era segura, pela imagem que ela passava nas redes sociais. E acabou que o pilinifenol, ele pode ser um tratamento utilizado de maneira eficaz, sendo que com profissionais qualificados. Porque a gente sabe que o peeling ele tem 3 fases, que é o peeling normal, o peeling só com ácido e o peeling de fenol, que é a parte mais severa. Porque basicamente o peeling ele é só a descamação da pele, no conceito. Sendo que o peeling de fenol, quando ele é aplicado, o fenol ele é uma substância cardiotóxica. Então, quando se entra em muita quantidade na corrente sanguínea, ela traz problemas para cardiovascular, entendeu? Muitas coisas técnicas aqui, tá? Rapidinho. Muitas coisas Galera da edição, por favor, corta essa parte e coloca o... Não, mas é porque eu sou doutor, pô. Calma, eu sou doutor. Não, eu sou doutor. Temos um convidado, gente. Não, então, Doutor eu sou Daniel. doutor, mas é sério, continuando aqui. Vai. Porque a questão foi a seguinte, que o peeling de fenol ele tem que ter um tratamento antes, um mês antes. Porque se a pele não estiver preparada, ela pode criar várias consequências. E uma delas é a hipercromia, eu acho, que é muita pigmentação da pele. É tanto que o peeling de fenol ele só pode ser utilizado em cores mais claras, porque senão tem as consequências. E aí a questão foi a seguinte, que quando ele foi fazer esse procedimento, ele achou que ela era confiável. E aí ela aplicou com grande quantidade, e aí o que? Entrou na corrente sanguínea dele, e ele não teve ajuda pós a consequência, entendeu? Porque claramente poderia ter consequências, sendo que se tivesse no local adequado, com profissionais de qualidade, poderia ter sido evitado o súbito dele, o falecimento dele. Porque ele teve um choque anafilático, né? Que é como se fosse uma pessoa que tem alergia, por exemplo. Eu sou uma pessoa alérgica. E... alergia é uma coisa muito ruim. E, no caso, por exemplo, eu já tive um edema de glota, que é um processo que a gente tem quando a gente se alimenta de algo que não seja legal. Pra mim foi crustáceo. E se esse edema de glota ele não é tratado rapidamente, você começa a ter um choque anafilático justamente pelo fato de não ter esse fluxo de respiração, né? O oxigênio não circula. E aí vê só, que louco. O cara tava lá. Se você analisar a imagem do rapaz, gente, é um rapaz que tá dentro dos enquadramentos daquilo que a sociedade coloca como beleza. Padrão. E aí eu vou colocar como a sociedade coloca porque eu não quero entrar pro discurso do Belo, né? Porque isso aí já entraria para outro ponto. Justamente. Mas esse cara, ele achou que haveria necessidade ali de gerar uma alteração. E aí tem até uma discussão bem massa, né, gente? Quando a gente fala sobre a rede social. A rede social ela vai ser
sei lá, o grande coqueluche dos padrões de beleza. Porque Com certeza. Vocês até citaram, né, sobre falar sobre um episódio de Black Mirror, né? Que É trata tanto sobre porque isso. o Black Mirror ele fala justamente sobre tipo, o avanço da tecnologia, porque se a gente pegar Black Mirror, ele é muito do futuro. Sendo que a gente pode pegar a tecnologia como um moldador das nossas atitudes. É tanto que assim, eu mesmo quando vou postar uma foto no Instagram, eu vejo se ela tá na postagem ideal. Eu não vejo uma foto e falar, eu quero postar. Cara de Pedro foi muito boa. Sempre Tem que existe estar no uma padrãozinho, entendeu? É esse padrão, até a gente segue, pô. É sério, é algo natural, assim. Que qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente vai seguir os padrões. Porque eles estão sendo impostos. E é claro que a gente tem que questionar isso, porque às vezes é algo não legal. E é isso que o Black Mirror fala, porque ele é uma moldadora, a tecnologia é uma moldadora das nossas atitudes. É tanto que quando a gente pode pegar uns blogueiros, a gente não sabe como eles são no dia a dia. Porque a gente só vê aquilo que eles postam, ou seja, eles moldam as suas atitudes a partir do momento que eles estão com a câmera ligada. Então a gente não sabe o que eles estão passando, o que eles estão querendo passar, o que eles são. Então a gente não pode botar a mão no fogo por eles, entendeu? Inclusive, eu queria falar, tipo assim, além da evolução de padrões que existe a evolução de como esses padrões são passados. Por exemplo, há poucos anos atrás, era passado como? Numa revista de uma modelo muito linda na capa. Hoje em dia, os padrões, eles são visualizados aonde? Que a gente compara esses padrões nas redes sociais. Então, assim, esse padrão vai sendo mostrado em diferentes áreas, sabe? Em diferentes coisas. Assim como os padrões vão mudando, as coisas de como os padrões vão sendo mostrados são mudando. E em que momento que você se compara, sabe? No seu dia a dia mesmo. Eu acho que essa comparação, eu vejo muito por mim assim também. Porque, vê, geralmente, como vocês estão falando, de quando a gente olha para os famosos, que realmente a gente tá lá. Nas redes sociais a gente vê o cara, eu mesmo assim, olha, pô, o cara tem um shape muito massa. Ele Vamos pensa embora. em ser o The Rock. Ele vai raspar não, o ele cabelo, é, ele vai ele é. raspar. Aí eu tô lá vendo, sendo que, tipo assim, a gente leva na parte da brincadeira, mas eu lembro, tipo assim, pelo menos quando eu era menorzinho. Posso falar de mim mesmo. Cara, eu tinha o quê? 10 anos, e aí eu ia assistir Sessão da Tarde, e aí, tipo, tinha um cara lá na Sessão da Tarde que ele tinha... O Terry. Um cara muito musculoso, não ele, tá? Tinha um cara lá musculoso, O e Terry. aí, tipo, eu tava lá no sofá e disse, caramba, velho, eu queria ser que nem esse cara. Sendo que, tipo, existem meios e meios, né? Existem meios e meios. Então, tipo assim, quando o Daniel falou sobre a gente ver as pessoas que estão nas redes sociais, a gente pode ver, por exemplo, Virgínia. Entendeu? Porque assim, quantas meninas, Virgínia Fonseca, né? Quantas meninas... A gente tem uma professora aqui na casa, gente, que É, se chama Virgínia. isso, vamos Aí, numa hora que ele falou Virgínia, todo mundo ficou. Vamos Virgínia falar. professora, não seria. Não é Virgínia professora de física, é Virgínia Fonseca, famosíssima, com 500 Base da Virgínia, base da Isso, Virgínia. vai dar O Ipink. Sendo que o que eu falo é o seguinte, claro, né, que sou menino, então assim, outras coisas eu tenho outros gostos, mas tipo, a maioria das meninas quando vem assim, ou quando tem alguma insegurança, diz, nossa, eu queria muito ter o corpo daquela mulher, né? Sendo que, como o Daniel falou, a gente nunca sabe o que tem pelas câmeras, porque assim, quando a gente olha alguém pelas redes sociais, a gente não tá vendo, não estamos lá no dia a dia com a pessoa, a gente tá vendo um story de 1 minuto, a gente tá vendo uma postagem no feed que é rápida, então a gente não sabe o que é que ela faz por trás das câmeras, como porque não só treino e alimentação, também tem as coisas assim, né, Mas por fora. é que eu acho que essa questão de tipo você querer ser aquela pessoa se torna justamente pelo padrão. Porque eu acho que assim, não é questão muito de que o que vai ser, o que ela faz por fora, mas é questão de você visualizar aquela pessoa e ver que ela tá naquele padrão e que você não está. Naquela entendeu? estética que você quer. Justamente, tanto isso serve pra homens mesmo, porque eu vejo um cara fortão, quero ser aquele cara, velho, quero ficar forte, mas eu não vou pra academia. E aí a gente fica se imaginando, meu Deus, Toda vez que o imagina... Daniel fala, Pedro, olha com uma cara tão engraçada. Não, mas é sério. Ele faz assim, ó. É sério, E aí, tipo, orgulhoso de mim, né? E aí, tipo, quando a gente olha assim, aí, nesse negócio que o Daniel falou, quando a gente vê um cara forte, a gente, pô, velho, eu quero ser que nem esse cara, sendo que vê. Eu vou falar pra vocês, eu não sei se vocês conhecem, mas tem uma droga chamada Ozempic. Ozempic, ele é um esteroide anabolizante que funciona da seguinte maneira. A pessoa começa a injetar tudo e a pessoa emagrece muito. Que é queima de gordura muito grande, Gabriel quer ser nutricionista. Enfim, não vou tão dentro, eu só tô E dizendo que... usuário de bomba. Isso aí a gente não podia contar, viu? Não, mas tô dizendo assim, eu pelo menos estudei a Ozempic, não vou muito a fundo, só tô dizendo o seguinte, ela tem um potencial de queima de gordura muito alto. E quando a gente fala de padrão, a gente vê sempre que as pessoas querem o quê? Tem gente que quer ficar muito grande, mas a grande maioria quer perder gordura. Você vê muitos meninos, muitas meninas, todo mundo quer perder gordura. Então o que acontece? Esse Ozempic você toma, perde muita gordura, mas aí você fica fraco, você perde totalmente sua fome. E tem o principal, tem uma brincadeira que a gente fala do Ozempic, que é o Funko Pop, que é quando a pessoa fica com cabeção. Porque quando você toma o Ozempic, você fica magro, tanto de massa magra quanto de gordura. E aí eu só tô dizendo isso porque a gente vê Maiara daquela dupla, Maiara e Maraísa.
ela falou abertamente, né, que ela usava o Ozempic, e aí você vai nas redes sociais dela e você vê todo um monte de mulher comentando a foto dela, meu Deus, que mulher perfeita, meu Deus, que mulher incrível. Mas aí quando você vai olhar como tá a saúde dela, porque ela realmente tá magra, e sendo que ela tá com cabeção, porque levou músculo, levou tudo. E é assim, são sacrifícios, entendeu? Sendo que não é para um lado bom. Quando você começa a querer tanto ser uma coisa, ser uma pessoa, e você começa a ir pelos meios errados, você vai ter as consequências erradas. Sabe qual é o mais louco? Desculpa interromper você, Não, mas sabe qual é o mais louco? É tipo, tu estás falando aí de uma pessoa famosa, certo? Certo. Uma pessoa famosa, ela tem Que tem poder de condições influência. econômicas. Não, ela tem condições econômicas. Sim. Ah, Uma pessoa famosa, ela tem poder de influência. Muita pessoa famosa, ela é influenciada. Porque o que acontece? A rede social, ela vai se tornar justamente o espaço de abertura de fala, não é? É até uma temática bem legal de falar, por exemplo, sobre o marco, né, temporal digital, né? Que é a gente discutir sobre legislações que precisam existir ali para aquela região deixar de ser terra sem lei. Sem lei. E aí, quando você pensa em Mari Maraíza, eu vou lembrar de outra cantora, Marília Mendonça. Que ela vai morrer dentro de um padrão de beleza totalmente perfeito, na ideia que era colocado para ela. Justamente. Porque quando ela era cantora, que começou a cantora gorda, a gente vai ter aqui em Nordeste uma mesma situação, que é com Solange Almeida. Quando ela cantava no Aviões de Forró, sabe qual era a discussão que tinha, cara? Vê que discussão ridícula. Quando ela era uma mulher gorda, e é importante usar o termo mulher gorda, porque a gente também tem a ideia de que a palavra ela é uma ofensa, e quando a gente cria essa ideia, se coloca como uma ofensa. É porque... E aí essa mulher gorda, ela tinha uma voz perfeita, e quando ela emagreceu, ela passou a não ter aquela voz perfeita. A voz dela continuou. A mesma. Mas as discussões precisavam atingir em algum ponto. Se a voz dela era um espaço que não dava para ser atingido, dava para atingir a feição dela. Pô, ela canta massa, né? Mas ela nem é o padrão das cantoras de forró, né? Porque as cantoras de forró da época, Magníficos, Mastruz, sei lá, as coleguinhas do Forró do Moído, quando estavam lá Cavaleiros do Forró, era todo mundo no padrão estético, né? Blá, blá, blá. Ela tava longe desse Não, padrão agora estético. Foi triste. Daniel, eu não conheço nenhuma. Ela tava longe do padrão estético. Vamos Sabe a parte continuar do fingir que não orgulho? ouvimos. Sumiu. E aí, quando ela se tornou uma mulher magra, né? E aí ela vai fazer bariátrica, blá, 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 blá. Todo mundo começa a criticar agora o quê? A voz dela. A voz dela. Sempre querendo atingir a pessoa. E aí, quem é que faz isso? A rede social. E aí, o que acontece com Maiara e Maraíza? Que no caso é a Maraíza, né? A Maiara. A Maiara, pronto. A Maiara, ela era colocada sempre no quadro comparativo de que a irmã, ela tinha um corpo perfeito. mais magro. Sim. E ela era a feia. É que nem Simone Simaria. Simone Simaria. É igual. Hoje em dia tá uma polêmica muito grande, inclusive, sobre esse negócio de Simone Simaria. É muito isso. E aí a gente abriu o momento... Não tô fazendo merchan pra vocês, tá? Mas é um momento choquei. Porque vocês agora se empolgaram no ponto de fofocas. Mas é porque Fofocar. mas também, Não, mas mas eu também acho tem que- muito. Mas esse negócio de Simone Simaria é muito real, que tá bem recente sobre isso, né? Sobre a beleza de uma, sobre que é muito mais pra frente, muito mais bonita, só porque ela é mais magra. Se disputa a beleza pela voz, né? Por É. exemplo, a Simone, ela canta muito bem, né? Mas a Simaria é bonita. Mas a outra é mais bonita. Mas exato. é isso, até que Qualquer ponto, dupla, no geral. até que ponto a rede social vai influenciar e vai atingir as pessoas para tomar uma medida. Porque é sério, porque as pessoas morrem para se tornar um padrão, as pessoas querem fazer alguma coisa, mesmo que elas não tenham condição financeira, elas procuram um lugar menos favorecido, até Clandestino. Que dê mais fácil clandestino, acesso, justamente mais essa fácil palavra. Clandestino, porque é um negócio do piranifenol mesmo. É algo que é muito perigoso se você fizer com uma pessoa clandestina. Até com um doutor mesmo, assim, se você fizer num hospital, é perigoso. É muito então, agressivo, essas pessoas que né? não têm condição financeira e querem se tornar padrão, elas vão lá e vão em clínicas clandestinas arriscar sua vida para se tornar aquele padrãozinho, para não tomar o que a rede social faz. Foi até uma coisinha que eu pedi pra vocês pesquisarem, né? Que era o posicionamento que o Brasil se encontrava dentro dessa disputa de questão estética, né? E o Brasil ele é o segundo colocado, né? Em quantidade de procedimentos estéticos e numa faixa etária muito complicada, que é a faixa etária que a OMS trata como jovem, que vai dos 15 aos 35 anos. Sei lá, quando eu era pirraia, eu assisti, acho que era Dr. Hollywood o nome dele, que era um carinha que fazia procedimentos estéticos, estava muito mais associado a colocar silicone.
E aí era programa e tudo, tipo, Dr. Hollywood, blá blá blá. Mas ele, de fato, se eu não me engano, ele era médico mesmo, né? Ele era médico porque na época não se permitia que os movimentos estéticos fossem feitos por pessoas não médicas. Justamente. Hoje, Faz e aí sentido. não é nenhuma crítica à galera que trabalha com odontologia, tá? Por favor, pelo amor de Deus, não me cancelem. Amamos todos os dentistas. Mas, inclusive, né, o sorrisinho tá bom, graças a ele. Claro. Mas a gente tem aquele movimento muito famoso agora de que muitos dentistas, eu tô falando sobre as pessoas mais jovens, que estão indo para a parte que dá mais dinheiro, que é justamente a parte orofacial, que está associada à bisectomia, está associada à modificação da estrutura do rosto, Lente, justamente né? para No geral, poder né? criar... Médicos no geral estão dando muito mais Só dinheiro, então estão, querendo abrir mais só que aí pra tem uma parte discussão estética. muito grande na organização no Congresso de Medicina, que é o fato de que os não médicos estão praticando procedimentos que até então eram procedimentos só médicos. Porque tem uma discussão bem básica. O médico, quando ele faz uma cirurgia que dá errado, por exemplo, o dermatologista, quando ele vai lá fazer alguma situação, ele tem total conhecimento sobre como salvar aquela vida. Justamente, é o recurso. Sim. Quando a clínica Material. de estética, ela faz aquele bronzeamento artificial de forma massiva Se der alguma coisa e errada, dá não algum sabe como problema, ela vai resolver. ter que recorrer ao dermatologista. Justamente. Entende? E aí você acaba criando linhas de distanciamento entre o tempo do BO e o tempo da resolução desse BO. Sim. Que é o carinha. Se esse carinha estivesse no hospital, por exemplo, Poderia ter sido salvo. ele poderia, porque você teria ali todo o processo, né? hospitalar. E aí a gente tem algumas conduções que a gente mudou. E aí, inclusive, isso é justamente o processo de padrão. Gente, antigamente se tirava uma costela. Eu não sei se hoje ainda se tira uma costela. Meu Deus Se tira, do céu. se Tira, Mas tira antigamente costela. se Quem tirou, tirava a inclusive, costela. foi Maia Massafera, né? Tirou costela. Mas assim, Pronto. E aí era uma forma. Mas pensa lá atrás, quando os mecanismos medicinais não eram esses. Imagina Então- chegar na minha mãe e dizer, mãe, eu quero tirar uma costela. Eu ia... Mas é que eu acho que essa questão, assim, de médico se dá por tudo. Porque, exemplo, quando você vai no médico mesmo fazer uma cirurgia, minha avó fez uma cirurgia de câncer no seio, o médico disse, mesmo que a cirurgia der errado, eu tenho recursos para salvar ela o pós-cirúrgico. Sendo que, a partir do momento que a pessoa vai em uma clínica clandestina, que não tem os recursos favorecidos para salvar ela pós-consequência de ter dado errado, aquilo ali já se tornou uma loucura. Aquilo ali é uma loucura. Sendo que, assim, é justamente isso. A rede social vai se tornar a terra de ninguém até quando? Porque ela passa uma visão que a clínica dela é segura e a pessoa vai lá e falece por um erro dela. Então, até que ponto a rede social vai tomar uma atitude e, tipo, não vamos fazer isso aqui, vamos ajeitar dessa forma. Eu acho que além da rede social também, é bom sempre, eu queria levar mais pra parte psicológica, porque a gente deu muitos exemplos aqui, né, de pessoas que vão atrás de um padrão. Eu queria, tipo, a gente comentar sobre como é que fica o psicológico dessa pessoa, porque realmente, assim, quem chega no ponto de ir pra uma clínica de estética, pra clandestina, assim, pra gastar menos, ou quem começa a tomar anabolizante sem freio, tipo, de qualquer jeito, como é que tá a mente dessa pessoa? Que essa pessoa, tipo, meu Deus, pô, olha quantas coisas eu tô fazendo isso pra conseguir o que eu quero, eu nem sei se é isso mesmo que eu quero, eu só sei que tá sendo me imposto isso, e tipo, o gosto musical da pessoa também, meu Deus, eu sou a única pessoa que escuta esse tipo de música. Eu sou a única pessoa que não sabe quem é calcinha preta. Então, mas aí isso aí Isso é um já problema. já é um problema. Isso é um problema. Mas Já é um defeito, a já. questão é a seguinte, eu não me importo com os padrões da sociedade. Ah, tá, desculpa Isso é aí. mentira. Eu Falou duvido, o cara eu duvido. Eu que tenho certeza que há não. um tempo atrás disse, eu escolho aquela foto pra poder postar. Isso, Não, mas eu tava até falando que eu tenho medo de falar desses assuntos, porque eu sou totalmente padrão, velho. O cabelinho aqui, ó. Agora, eu queria só botar um negócio sobre essa questão de como a gente chega sendo, assim, né? Na minha realidade, sendo a única mulher aqui na mesa hoje, né? Olha, usou mesmo. Eu sou a única mulher aqui na Abriu o mesa. Twitter aí, ó. Vai Abriu. postar. Abriu, Agora vem. O que eu vejo, assim, né, atualmente, recentemente, é de uma coisa muito boa, mesmo que a rede social ela seja extremamente prejudicial em questão de padrão, eu vejo muitos influencers que estão tentando, tipo, minimizar esses exorbitantes coisas que existem. Por quê? Quando a gente via, pelo menos quando eu era pequena, via um desfile de um modelo, via uma coisa magérrima e perfeita, com zero Defeito. balanço no braço, zero gordura no corpo, uma cicatriz não tinha, porque, pelo menos pra mulher que eu vejo, que eu escuto muito, não pode ter cicatriz no corpo, não pode se machucar. Pô, mas e aí? Fui criança, machuquei, tá ligado? Mas eu tenho que, a todo custo, não mostrar isso e
fica toda essa pressão que eu sempre senti muito, e muitas mulheres eu tenho certeza. Mas hoje em dia eu às vezes vejo que tá mais tranquilo, entre muitas aspas, porque a gente vê um pouco mais da realidade de, tipo, as pessoas meio que compartilhando isso, sabe? Compartilhando dessa coisa que todo mundo passou, que todo mundo viu isso, e ser falado sobre isso, inclusive aqui, é importante, sabe? É como se fosse um espaço que, ao mesmo tempo que ele pode promover a negatividade, ele é um espaço muito positivo. Inclusive, ele é um espaço que, se você analisar direitinho, ele tem muito mais positividade do que negatividade. O problema é que a negatividade, ela faz muito mais barulho. Sim. E aí, só queria avisar pra Malu, que deve ser Malu mãe. É, minha mãe, para de ligar, E mãe. ela tá ligando no horário da gravação. Se puder. E aí, mãe, por Foi favor, agradecer. mãe, ela te ama. Mas não liga agora, não. Gente, então, caminhando pro fim do... Ela quer saber do meu negócio do carregador. do programa, eu queria aproveitar, inclusive, para deixar um questionamento aí pra galera que assistiu a gente pelo YouTube, ou talvez tenha escutado aí pelas plataformas de áudio, sei lá, vai lá na página do Instagram da gente, alguma postagem da gente, e fale aí sobre como é que você recebe esse padrão de beleza, né? Como é que você enxerga esse padrão, né? E aí, vai lá e mete uma fala que faça a gente progredir, que faça a gente discutir de uma forma mais favorável sobre esse ponto. Justamente. É porque o padrão, ele é bem diferente, assim, até com homens e mulheres. Porque os homens, eles podem receber, tipo, o padrão de uma forma, tipo, você não tem que chorar. As realizações Isso, diferentes, aquilo, né? outro. Você tem que ser macho. Entendeu? Mas, pô, o que Você é ser tem que macho? ter É uma sério. cicatriz Me na desculpa, cabeça. Me desculpa, mas o que é ser macho, na moral? Porque eu acho que nada te faz ser menos homem, nada te faz ser menos mulher, não. Você tem que ser você e você tem que viver. Tem um livro que eu esqueci o nome, que fala assim, que um professor, ele desafia os alunos a viverem uma vida sem os padrões. Tentar viver uma vida só para descobrir novas paixões, entendeu? Porque a pessoa acaba se amando mais e esquecendo desses padrões. Isso é um bom questionamento. Esse cara é muito poético, né? Eu acho muito Cara, bom também. Amanhã é dia dos namorados, tá? Vamos lá. Diferente do irmão dele. Eu lembro do nome da minha namorada. Essa piada tá uma semana. Mas para finalizar mesmo, eu acho que é muito importante, como a gente está falando de padrão, né, e de pessoas que buscam alguma coisa diferente, né, é muito bom a gente falar, poxa, se aceitem, né? Eu acho que é sempre bom você... Curou. Não. Curou. Calma, não tô dizendo desse jeito. Claro que a gente sempre quer evoluir. Se a gente tem um objetivo, eu quero emagrecer, você vai procurar os meus viáveis, sem prejudicar a sua saúde, nada. Seguros. Isso, os meus seguros, e vai atrás. Você realmente tem que correr, não é fácil, você tem que ter o esforço. Mas a Saber gente por que começando... você quer aquilo, isso, né? Isso, sendo que a gente começando a se amar mais e começar a parar de querer ser igual ao outro, e a gente começar a entender mais quem nós somos e o que podemos fazer por nós mesmos, a gente começa a ter uma vida muito melhor, né? É justamente isso, pô, mas é isso mesmo. Caramba, Gabriel fechou bem linda. poético todo hoje, mundo né? bem organizadinho. Alô, Janaína, tá remontando aí uma galerinha, ó. Meu. Gente, mas é isso, tá? É importante, né, lembrar do agradecimento à galera, né, que tem aí Produção, que é João, Túlio e José, muito obrigado. Por produzirem. Pessoal da divulgação, Júlia Beatriz, namorada aí, ó. E Júlia Santiago também. amiga da minha namorada, né? Amiga da minha namorada. Vai levar tudo assim agora pra ele. O pessoal do design gráfico, que é Yuri, Felipe, Giovana e João Freire. Pessoas que convivem com seu namorado. Pessoas que convivem são isso. Importante. Aí tem o pessoal da administração, que é Lara, que é minha cunhada, que João esqueceu o nome dela, ok, gente? E Renan. E não esquecer mais de ninguém. Eu não lembro, que eu gente. tenho medo. Esqueceu, viu? Parte técnica. A parte técnica. A parte técnica, meu Deus, esqueci de Iris. Que é Isis, mas é Iris. Mas você que escolhe. Gente, qual o melhor nome pra ela? Isis ou Iris? Gente, o pessoal da parte técnica, Iris e PH, nós amamos vocês. PH, que é Pedro Henrique, Não né? esqueci de vocês e lembrem, por favor, coloquem aí, gente, o questionamento que Pedro falou aí no nosso Instagram, que é _Alcicast. E nos por favor, comentários também. Coloca uma hashtag aqui nos comentários do YouTube ou do Spotify. Aí Bota coloca. assim, ó. Hashtag se aceite. E é isso. É isso, gente. E por meteu favor, uma. sigam a gente aqui no YouTube, sigam a gente no Spotify, sigam a gente no Instagram, tá bom? E ative um sininho. E é isso, gente. Importante. Caraca, muito É. youtuber. E Pedro tava com medo aí semana passada, não quis vir aí, porque ele perdeu aí pro Ele pra vai mim, render futebol. esse assunto Perdeu pra mim, até perdeu pra o mim. ano que vem. É, Não, eu vou encerrar a Perdeu gravação pra assim, mim. ó.
Ei, Pedro, poxa, teve aquela hora ali que tu começou a chutar as bolas de longe. Eu fiquei nervoso, velho. Achei que a gente Gente, ia fala perder. isso, que é? É isso, gente. Tchauzinho.